Hoje o assunto é imposto de renda da pessoa física, basicamente como é o cálculo desse imposto de renda e também como vocês conseguem pagar menos. Também vou trazer algumas respostas para as dúvidas mais comuns, vou mostrar como que é o cálculo mensal, mas o principal é mostrar o cálculo anual e as deduções, que são como a gente pode reduzir o pagamento. Hoje é 15 de abril, vamos lá. Bom, o objetivo aqui é dar boas-vindas a vocês, sejam bem-vindos. Agradeço a participação de todos. Fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento com vocês. É o meu objetivo de vida. É muito bom para a empresa ter clientes e também ter pessoas que se interessam com o assunto e também é uma forma da gente estar divulgando a nossa marca. A S3R Contabilidade é uma empresa mineira de Belo Horizonte, mas com atendimento nacional e até internacional aí com o nosso querido Sam, que é americano. Mas ele mora em Lapinha da Serra, então é brasileiro como todos nós. E também focados em prestadores de serviço e também pessoas físicas. Vou conscientizar vocês hoje da importância de contar com a contabilidade para a confecção do imposto de renda. O imposto de renda, ele não leva o nome do contador, não tem meu certificado, não tem meu CRC, não tem meu CPF, é no nome da pessoa. Porém, a importância de contar com a contabilidade é quando o seu imposto de renda é um pouco mais agressivo, um pouco mais cheio, ou você não tem tempo. E aí a contabilidade vem com uma mão na roda. Eu vou explicar para vocês os cálculos, por nós termos apenas uma hora. Eu não vou entrar no cálculo mensal, mas eu vou passar ele. Vou explicar mais o cálculo anual e também tirar dúvidas iniciais, como explicar deduções e como reduzir esse pagamento do imposto de renda. Detalhe, tudo que eu falar para vocês aqui é com base na lei. Não tem nada aqui inventado. Não vou sugerir nada errado. Porque hoje a Receita Federal é um dos entes que mais tem tecnologia no Brasil. O nosso regime tributário é um dos mais complexos, o que exige um maior controle. Eu falo para todo mundo, as pessoas ficam até surpreendidas, mas a Receita Federal é a maior do mundo, sem dúvida alguma. Seja bem-vindo aí, Luiz. Já comecei. Deixa eu ver se entrou, né? Bom, enfim. Vamos seguindo. Seja bem-vindo, Luiz. Bom, o fluxograma é importante de como que funciona o imposto de renda. Nós temos rendimentos mensais, que são apurados pela tabela progressiva. Toda vez que tiver tributação que vai atingir o imposto de renda de vocês, nós estamos falando de rendimentos tributáveis. Nós temos outros rendimentos que, mesmo que se pague imposto sobre eles, eles não têm o ajuste, que é o que é feito agora em março, abril e maio do ano seguinte. O IR retido na fonte, como, por exemplo, prolabore, salário, vou explicar mais adiante. E muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo e o que pode fazer para reduzir, quais os sinais observar. Em seguida, o ano acaba e chega o dia 28 de fevereiro, vocês recebem o tal do informe de rendimentos. Cada pessoa manda de um jeito, o banco manda de um jeito, o consórcio manda de outro, o plano de saúde manda de outro, a contabilidade manda de outro. E aí chega aquele momento que você fala, nossa, nem lembrei do IR. E aí começa, o que eu posso fazer para pagar menos? Primeira notícia que eu dou para vocês, não tem como reduzir mais nada do ano passado. Redução é sempre para o próximo ano. O que a gente pode fazer para o ano passado é refletir se coloca a esposa ou o esposo como dependente, se não declara o imposto de renda porque não tem obrigação, mas redução muito dificilmente será no ano que vocês estão, sempre por próximo. E aí, vocês contratam a S3R, recebem as prévias que a gente chama, não entendem por que estão pagando, ou por que estão restituindo, ou por que não estão pagando, ou por que não estão restituindo. E geralmente se assustam com o que está acontecendo. Nossa, achei que ia restituir mais. Nossa, achei que ia restituir. Nossa, achei que ia pagar menos. Nossa, vou pagar muito. E chega o fim do ano, o fim do processo, paga o que tem que pagar, restitui o que tem que restituir e não sabe o que acontece. E é um dos motivos que a gente está vindo aqui conversar com vocês e também divulgar essa informação aí na rede social. Bom, vamos para uma parte de dúvidas muito comuns. Primeira dúvida muito comum, restituição é só quem paga IR.
na pessoa física. Se você paga na sua PJ, não mistura. É para quem paga na pessoa física. Não tem como restituir se você não paga. Se você não paga, ótimo. Você está isento ou está abaixo do valor mínimo de cobrança. Segunda dúvida muito comum. Tributo sobre a renda da PJ não confunde com tributo sobre a renda da PF. Pode parecer injusto, mas é real. Eu tenho uma PJ, pago muito imposto na PJ, e essa PJ paga para minha pessoa física um prolabore alto, esse prolabore alto é tributado. Não é bitributação. Pode parecer, tem cara, tem cheiro, tem cor, tem nome, mas não é. Porque são pessoas diferentes. Uma é pessoa jurídica e a outra é pessoa física. Desculpa ser esse agente da notícia ruim, mas é a verdade. Outra notícia importante: se você recebeu apenas lucro, não há restituição. Não tem prolabore na minha empresa, eu sou apenas um participante da sociedade, eu não trabalho na empresa. Se trabalha, tem que ter prolabore, se não tem, vamos organizar isso. Mas se eu sou apenas sócio, recebo meu lucro, não tem restituição de imposto de renda. Por quê? Porque você não pagou. Até 2025, 100% do lucro era isento. Fica comigo que até o final dessa nossa reunião eu vou explicar o que mudou para 2026. Outro ponto importante, o IR é um grande vilão para quem tem mais de uma renda tributável. O motivo disso é que a tributação ela é feita isoladamente. A PJ A paga a PF B e calcula uma vez o imposto de renda. A PJC paga a PFB e também faz o mesmo cálculo. Quando soma para o imposto de renda, é uma tabela só, soma os valores, geralmente muda a faixa da pessoa física. Então, quem tem duas fontes de renda, geralmente paga mais imposto de renda. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Paga mais imposto de renda, não porque é injusto com ela, é porque ela pagou menos durante o ano. Novamente, desculpa ser esse agente de notícia ruim, mas é verdade. Se você tem duas fontes de rendas tributáveis, você vai pagar mais agora em maio, porque durante o ano provavelmente você pagou menos. E vou mostrar para vocês alguns rendimentos tributáveis muito comuns, que é trabalhar como funcionário, como autônomo, como agricultor ou como empresário. Sou empresário e tenho minha PJ e sou funcionário da PJ, sou colaborador da PJ. Tenho que receber um prolabore. Esse prolabore é tributável, o salário é tributável, a renda da pessoa do campo ela é tributável, a renda rural, e também a pessoa que é autônoma, aquela que presta um serviço pontual ali e aqui em várias empresas, ela tem que pagar imposto. Não existe renda informal. Se ela está informal, tem que formalizar. Como você formaliza? Através do MEI, através de uma PJ sem ser MEI, através do recibo com autônomo ou de um registro CLT. Se você, em 2025, esteve informal, há como sim regularizar essa situação, mas haverá imposto de renda a pagar. Não tem outra saída. E o que não é tributável, e é muito comum, dividendos de JCP. Ah, mas como assim não é tributável? O JCP paga imposto de renda exclusivamente na fonte. Sim, porém ele não é novamente tributado no imposto de renda da pessoa física até 2025. Vou explicar isso no final. Em 2025 não era novamente tributável porque você também não tem direito a restituir valores com base na retenção. Poupança, LC e LCA são isentos até o governo decidir que não é mais. São investimentos que o que você investe é destinado para uma finalidade de crescimento do país. A poupança é para financiamentos, o LCI e o LCA também são para financiamentos. E o CDB, ele também é exclusivo na fonte. Essas rendas, elas mesmo que tributáveis ou não, elas não mudam o cálculo do imposto de renda. Eu tenho R$ 1 milhão recebido com JCP e paguei 150 mil de imposto de renda. Não vai restituir nada. Agora, se isso se inverte para um salário, um prêmio, prêmio não, um salário, aí sim, ninguém recebe 1 milhão de salário. Todo mundo acha um jeito de ir para PJ. Mas se receber, vai ter um valor alto. E o cálculo mensal, ele é importante para a gente entender como que é retido esse valor. Lembra que eu citei
que a pessoa jurídica que está pagando, ela não leva em conta as suas outras fontes de renda, ela simplesmente faz o cálculo com que ela te paga? Então, essa questão, ela é evidenciada para o cálculo mensal. Esse cálculo mensal é aquela alíquota de 15 a 27,5% que a gente vê. Seja bem-vindo quem entrou agora, ou bem-vindo, eu não consegui ver o nome. Eu já comecei, está gravada a reunião, mas se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir, levantar a mão e perguntar. Esse cálculo de 15 a 27,5% é a base que a gente olha para fazer o cálculo do imposto de renda. Chama-se tabela progressiva, ou seja, quem recebe mais, paga mais. Uma dos princípios do direito tributário é que você recebendo mais, haverá de pagar mais. É o princípio da isonomia, se eu não me engano. Então, quanto mais você receber, mais você vai pagar, e ele pode variar de 0,15% a 27,5%. E em 2026 esse cálculo mudou, como eu já informei. Caso vocês queiram ver a tabela progressiva, ela está nesse link quando eu mandar o PDF para vocês. Vocês podem copiar e colar ou jogar no Google, tabela do imposto de renda. Cuidado, olhem sempre pela Receita Federal e cuidado com a data. Vocês podem olhar de anos anteriores ou do ano atual. Nós estamos falando sobre 2025. E nesse cálculo mensal, a gente tem dois problemas em 2025. Havia um cálculo até abril e havia outro cálculo a partir de maio até dezembro. Então, para você encontrar qual que seria a sua alíquota efetiva, você teria que fazer dois cálculos. O que eu não vou fazer para não delongar a nossa reunião. Vou mostrar mais do cálculo anual, que é o importante para o imposto de renda. O que é relevante para o ano de 2025, salvo engano, começou em 23, que é possível você utilizar esse desconto simplificado. Esse desconto simplificado era só usado no imposto de renda. Agora você pode usar no cálculo mensal. Ou seja, até 20% de 2 salários mínimos, que dá 564,80 e 607,20, você pode reduzir da base de cálculo e calcular o imposto. Isso faz diferença na hora de você declarar o seu imposto de renda. Não precisa se preocupar com esse cálculo, porque eu também não vou repassar ele. É só para mostrar e onde vocês pegam, caso tenha alguma dúvida. Como eu disse lá no início, recebeu o Olerite, recebeu o Prolabore, tem dúvida de como chegou aquele valor, é com base na tabela progressiva. O que é importante vocês saberem? Que o imposto de renda ele é calculado depois da redução do INSS. Então, quem é autônomo, CLT ou sócio e recebe Prolabore, mesmo que o bruto seja XPTO, haverá redução do INSS. E eu vou focar aqui em sócios, porque a maioria dos clientes que virão a essa reunião são sócios. Então, o INSS retido, detalhe importante, aquele INSS que se paga na guia do Simples ou patronal, para as empresas do lucro presumido, não entram nesse cálculo, somente o retido. Para sócios é 11%. Ficou com dúvida? Seu Prolabore é R$1.000, R$3.000, só se aplicar 11% que vai dar o valor. R$1.000 não pode, porque o mínimo é 1.620. Tá? E o teto de cálculo é R$ 8.157,41. Qual que é a importância desse teto? Mesmo que você receba mais do que isso, só vai calcular o INSS até esse valor, porque o INSS ele também só paga até um teto. Se você aposentar pelo teto, você vai receber isso aí proporcional ao longo dos anos, tá? E lembrando, se você possui mais de uma fonte de renda, o INSS ele leva em consideração, o imposto de renda não. Então, tenho duas fontes de renda, você tem que avisar entre elas que possui duas fontes de renda para não pagar mais INSS. Se pagar mais INSS, você tem direito a restituir valores ou compensar, mas não pode fazer isso no imposto de renda. Você faz isso por meio de outra declaração, é pela PJ, é uma confusão. Então, tem duas fontes de renda, avisa uma delas ou avisa ambas que você tem outra fonte de renda para poder fazer o cálculo. Exemplo, recebe 5.000 em ambas, a segunda fonte de renda pode calcular o INSS pelo valor até completar os 8.157,41, que daria em torno de 3.157,41. Bom, seguindo mais adiante, a gente tem como o cálculo é definido. Ele é feito mensalmente e o recolhimento é mensal. Quem paga imposto mensal pode restituir ou pagar imposto no ano seguinte. Quem não paga, não vai restituir. Toda vez que tiver retenção, é obrigado a fazer o imposto de renda.
reteve R$ 15, é obrigado a fazer o imposto de renda. Esse ano, a Receita fez uma coisa nova. Ele desobrigou várias pessoas e fez o Pix da restituição. Exemplo, aquele funcionário que recebeu R$ 50 de retenção no ano, por conta das férias, por conta de algum outro recebimento. A Receita já desobrigou ele a fazer o IR e já fez o Pix para ele da restituição. Isso é bom, diminui a quantidade de declarações. Mas até o ano passado, todo mundo que tinha retenção tinha que fazer declaração. Às vezes era melhor arriscar e fazer de qualquer jeito, porque a contabilidade cobrava mais caro do que a retenção. Acontece, tá? E você pode ter 100% restituído do valor. O seu limite para restituição é o limite que você pagou durante o ano. Essa pergunta foi feita por um de vocês. Qual que é o limite? O limite é quanto você pagou. Mas não é muito comum restituir 100%. Para você restituir 100%, você tem que estar muito abaixo das faixas. Se você está muito acima, você não vai restituir 100%. E você ainda pode ter que pagar imposto de renda. Como que pode? Várias fontes de renda. Se você possui uma fonte de renda apenas tributável, 90% das vezes você vai restituir com base nas suas deduções ou a simplificada, que eu vou explicar, a completa e a simplificada. Se você possui duas, dificilmente você vai restituir. Possui três, então aí, grande chance de pagar e pagar caro. Seguindo mais adiante, o cálculo ele é gerado de uma forma bem simples. Rendimento tributável menos INSS, a gente chega à base de cálculo. Ou base de cálculo é igual ao rendimento tributado menos dedução simplificada. Ficou errada ali a palavra simplificada, mas eu expliquei aqueles 20%. Chegou essa base de cálculo, você vai apurar aqueles 15%, ou 27,5%, ou 7,5%, ou 22,5%, com base nesse cálculo anual. Então, a pessoa teve lá R$ 25 mil no mês de dezembro e não teve nenhuma outra renda, ela vai pagar imposto de renda. Ela vai estar aqui. Porém, no cálculo anual, ela não deveria pagar. Logo, ela vai restituir todo o valor. Então, quanto você recebe por mês, tem um cálculo, mas o mais importante dele é o anual. Se você recebeu um valor sistemático durante o ano, pagou 15%, mas na último mês você foi lá e pagou 27,5%, provavelmente vai aumentar a sua faixa, ou você vai pagar mais ou vai restituir. Esse cálculo mensal, ele pode ser traiçoeiro se a gente não fica ligado. E eu vou mostrar formas de vocês evitarem de pagar muito imposto no próximo ano através de dedução legal. E o informe de rendimentos. A pré-preenchida, que foi outra dúvida que vocês trouxeram, ela é muito confiável. Mas, como tudo no Brasil, como tudo na nossa vida, a gente tem que conferir. E o contador, ele não confia. O contador, ele confere. Então, eu pego a documentação e avalio se a pré-preenchida está certa. Até porque, se tiver errado e eu enviar, o meu nome está vinculado, o nome da minha empresa. Então, a gente confere tudo, tá? Inclusive o saldo anterior dos bens e direitos, não só o saldo final. Como eu disse, os documentos servem como conferência. E sim, há muito erro, principalmente de bens e direitos. E dividendos, JCP, rendimentos isentos. Essa parte eu já expliquei. Mas se você tiver 3 fontes de renda, são individuais os cálculos. Mas o RPF é tudo junto. Calcula tudo junto. E aí que está o grande problema. Trouxe aqui um exemplo de um informe de rendimentos que a contabilidade envia para um sócio de uma empresa de nossos clientes, que aqui tem rendimento tributável, tem previdência privada, previdência social, INSS, e também nós temos o imposto de renda retido. Essa pessoa, ela provavelmente vai ter retenção, ou vai ter restituição se ela não tiver outra fonte de renda. E lá embaixo, tem os valores isentos. Aqui declaro rendimentos isentos e não tributáveis, não vai tributar de novo, não vai pagar nada. Tá aqui, valores da microempresa de pequeno porte, exceto o Prolabore, aluguéis e serviços prestados, 138 mil. O Prolabore está aqui. Rendimentos tributáveis, edições de imposto de renda sobre a renda retida na fonte, 53 mil reais. Então, essa pessoa ela teve uma renda de quase 200 mil, mas parte desse valor é isento e parte desse valor é tributável. E explicando um pouco sobre o modelo simplificado completo, eu não vou ler esse quadro, eu vou falando, mas está aí, vocês podem ler. Basicamente, a completa, ela utiliza todos os seus pagamentos e deduções legais. Já a simplificada, ela desconsidera tudo. Ela pega 20%. Só que ela tem um limite, 16 mil reais. Então, se você recebeu ali mais que 83 mil, mais ou menos, não tem como você ter a simplificada e ainda restituir. Por quê? Porque vai ultrapassar o limite. A dedução tem um teto, 20%, total a 16.754. Se você teve muito mais do que isso, observa
as deduções legais, plano de saúde, PGBL, que eu vou explicar mais adiante. Quem que é indicado fazer a dedução simplificada? Quem só tem uma fonte de renda, quem essa fonte de renda paga sistematicamente o mesmo valor, renda tributável, tá? Porque aí, provavelmente, com os 20% vai reduzir. E para quem é a completa? Para quem tem muito pagamento, quem tem muito filho, ou quem tem filho, quem tem dependente, se não seja filho, como, por exemplo, um pai, a mãe, um parente que você é responsável legal, que tem muito gasto com médico e já tem um agente, um profissional que fez um trabalho de redução do imposto de renda através do PGBL, que é uma coisa que vocês podem olhar com certeza e temos que indicar. As deduções legais. Aqui eu vou explicar um pouco mais técnico. Não tem como falar de ser muito breve, tá? A gente sempre vai ser bastante técnico. Nas declarações simplificadas, as deduções legais são os 20%. Os dependentes não entram, tá? Não entram. E o valor limite dessa dedução é 16.754 para a declaração completa, que começa a partir do dependente. Aqui é só simplificada. Simplificada se lê até completa. A declaração completa, você pode colocar seus dependentes com esse limite de R$ 2.276, para resumir. Para gasto com educação, pasmem, o governo não quer que a gente seja educado, profissionalmente educado, não quer que a gente tenha pós-graduação, mestrado, nada. Ele quer que você pague imposto. Porque esse limite aqui é um absurdo. Nenhuma instituição cobra isso aqui por ano. Principalmente de filho, né? Escola de filho, principalmente pequena, é caríssimo, você só pode deduzir esse valor. Saúde não tem teto, mas nós não gastamos tanto dinheiro com saúde. Cuidado, que tem coisa que é médico que faz e que não é dedutível, principalmente se for estético. Se esse estético ele não for comprovado que é para saúde mental, ele não entra. E o PGBL, ele tem um percentual de 12% da renda tributável. Um grande problema desses cálculos dedutíveis é que ele reduz a base, ele não reduz imposto, ele reduz base. Então, a base de cálculo, como eu informei anteriormente, ela é com base nas suas rendas tributáveis, menos o INSS, menos deduções legais. São essas deduções legais, eles entram antes do cálculo do imposto de renda. Então, cuidado na hora de pensar isso, pra vocês não acharem que só por ser percentual ele reduz o imposto. Não, reduz a base de cálculo. Se você, por exemplo, recebe R$ 100 mil de renda tributável, o máximo que você pode contribuir para o PGBL para fazer diferença para você é 12 mil, 12%. Ah, se eu quiser investir 24 mil no PGBL, não tem problema nenhum. Só que só vai reduzir 12%. E quem tem um filho que não é mais cônjuge da mãe ou do pai e paga a pensão alimentícia, você tem direito a 100% aí do valor a ser reduzido. Seguindo mais adiante, nós vamos agora para a parte de exemplos do cálculo. Eu trouxe um cálculo real de um cliente. R$ 101.500 de renda tributável. Pagou 11.300 de INSS, R$ 13.000 de R-Ponte. A declaração simplificada para esse cliente é a mais indicada. De cara, ele já tem uma restituição, R$ 678. Vai receber esse valor no Pix, na pessoa física, o mais rápido possível, assim que a gente enviar a declaração, a partir de 31 de maio, que é quando começa a pagar. O próprio imposto de renda te dá esse cálculo. Tem lá uma parte de cálculo do imposto de renda. Agora, se ele fosse fazer a completa, olha, observem como o cálculo da completa é diferente. Ah, vou mostrar aqui uma coisa. Aqui está os 16 mil. Lembra que eu citei que se você ultrapassar os 84 mil não tem diferença? Então, essa pessoa ultrapassou e os 20% bateu o teto. Então, a base de cálculo dela não reduz mais do que 16. Passa a ser 84. O imposto devido era esse e ele pagou isso. A restituição é essa. Por que acontece isso? Porque é o ajuste anual do imposto de renda. É uma forma que a Receita tem de evitar que você fique preenchendo demais as deduções completas. E por que tem essa vantagem? Por que a Receita Federal é bonzinha assim? Gente, ela não é bonzinha. Ela quer que todo mundo envia, e quanto mais gente enviar simplificada, mais tempo ela tem de olhar as completas. Sim, a Receita Federal olha mais as completas do que as simplificadas. As simplificadas, elas já vão direto para a esteira, a análise tecnológica, não tem robô.
o que os clientes o que as pessoas físicas receberam das pessoas que eles pagaram, como médico, como advogado, como imobiliária, como dentista, e o que ela registrou. Passou isso na esteira, declaração processada. 5 anos, essa declaração cai em decadência, acabou, não tem que preocupar mais com ela. A completa, não. A completa, ela tem um pouco mais de critério. A completa vai observar tudo que eu falei e pode dar malha fina. A simplificada, eles consideram todas as despesas e só passa com 20%. A completa, não. Beleza? E aí eu mostro mesmo o cálculo da forma completa, renda tributável, INSS, IR-fonte, e na completa, observem, ele não tem nenhuma dedução legal. E aí, por não ter dedução legal, a alíquota efetiva dele aumenta. A declaração passa essa alíquota efetiva. Lembra que aquela alíquota lá em cima de 7,5%, 15% a 27,5%, ela é uma alíquota do imposto de renda, mas é aquela alíquota que a gente chama de nominal. A efetiva é quando você termina o cálculo. Imposto a pagar dividido pela renda tributável. Você chega na alíquota efetiva. Então, para essa pessoa, não vale a pena, porque ela passa de restituição para pagar. E o que essa pessoa pode fazer para aumentar a restituição ou diminuir o valor a pagar dela? Ela pode, já que ela não tem filhos, ela pode, também não tem pessoa jurídica, ela pode fazer o PGBL, investir em torno de 12 mil reais. Essa pessoa ela recebe em torno de 8 mil reais por mês. Investir R$ 1.000 por mês não seria um absurdo, é um valor alto, mas essa pessoa já investe e era só mudar o investimento. Ao invés de investir para LCI, LCA, CDB, investe em PGBL. Por quê? Toda pessoa que tem uma renda tributável alta tem que investir em PGBL para pagar menos imposto e contar com mais uma aposentadoria. Se vocês esperam que o INSS vai aposentar vocês, minha opinião, entendo que teremos dificuldades com essa aposentadoria. Eu pago INSS para seguro, caso aconteça algo comigo. Temos corretores aqui na sala, eles entendem bem de seguro, mais do que eu. E o INSS ele ajuda muito para a segurança. Eu não pago pensando em aposentar. Se aposentar é excelente. E o PGBL é uma forma que você tem de ter uma outra fonte de renda daqui a anos, inclusive ter benefício tributário. É claro que quando você receber esse valor, vai ter cobrança do imposto de renda, mas ele não vai mudar a parte atual. E, ao invés de restituir R$ 677, essa pessoa vai restituir R$ 2.544. Para quem não investe nada, é um absurdo, mas para quem já investe, é só mudar o investimento. Você está saindo de 677 para restituir mais R$ 1.900. Você já vai investir isso, por que não investir isso em PGBL? E aqui, ó, a base de cálculo ela nem mostra como que chegou nesse valor. É outra ficha do imposto de renda. Mas mostra que a base de cálculo é essa. O imposto devido deveria ser esse. A alíquota efetiva 10,42. Essa alíquota efetiva é encontrada com base no cálculo anual da tabela que eu já mostrei. E como ele pagou esse, reduz um pelo outro. Camila, mais tarde eu leio a sua pergunta, tá? Tá acabando os slides. Obrigado por compartilhar. E, seguindo aqui adiante, o cálculo, repetindo, simplificado, é base de cálculo, rendimento tributável menos 20%, limitado a 16 mil, como está escrito. Identifica a faixa, a alíquota e parcela dedutível e faz o cálculo. O completo é diferente. Base de cálculo do imposto de renda é igual rendimento tributável menos deduções legais. O simplificado é redução pela alíquota de 20%, limitada a 16%. O completo é redução pelas deduções legais. Então, quando vocês chegarem a essas nomenclaturas, como assim simplificada completa? Na prévia que a gente viu para vocês. Só vocês lembrarem, simplificada não considera as despesas dedutíveis. A completa considera. Usem isso a favor de vocês. Façam as deduções legais, mas sempre façam a análise do que é melhor, o que é pior, para não pagar tanto imposto. E identifica a faixa, a alíquota e parcela dedutível e calcula. As duas formas, aplicar a alíquota e, retirando a parcela dedutível, eu acho o IR a pagar. Se o IR foi superior ao que eu já paguei, eu tenho restituição. Se ele for inferior, eu tenho pagamento. Vamos lembrar, a primeira coisa que eu falei na reunião, para pagar imposto de renda para restituir imposto de renda tem que ter pago. Para pagar tem que ter renda tributável. Mas para restituir tem que ter pago imposto de renda. Se você não pagou nem R$ 1 de imposto de renda no ano, você não vai restituir nada, porque você não pagou. Mas eu paguei da minha PJ. A sua PJ não confunde, é a segunda coisa que eu falei. Mais adiante, chegamos como pagar menos, que eu acho que deve ser o momento que vocês estão mais aguardando aí.
Detalhe, eu não vou passar aqui fórmula mágica, eu não vou passar formas erradas de fazer o imposto de renda, é só com base na legislação e com base no que é legal. Então, vocês podem saber isso, mas tem um momento de perguntar para mim as dúvidas de vocês. Para quem paga imposto de renda, avaliar o PGBL mensal. PGBL, para quem não paga, para quem é sócio e recebe lucro, não faz sentido. Tem o VGBL para a Previdência. O PGBL é para quem paga imposto de renda. Sócios, avalia se há como reduzir o prolabore com a contabilidade. Estou pagando muito imposto de renda. Lembra que eu falei que o pessoa física e jurídica não se confunde? Mas na hora de pagar imposto, vocês têm que calcular. Se eu estou pagando X na empresa e Y na PJ, na pessoa física, somando os dois aqui, eu cheguei no valor H. Tem como reduzir esse valor? Porque, de certa forma, está tudo sendo pago pela mesma pessoa. Mas para o cálculo é diferente. Mas para pensamentos proativos e redução, a gente junta os dois. Não adianta nada eu, como contador, reduzir a sua PJ e aumentar na sua PF. Estou fazendo só metade do trabalho. A gente tem que reduzir nos dois. E uma forma é a redução do prolabore. Isso. Se você é autônomo, abrir um CNPJ. A melhor forma de redução para quem recebe na pessoa física é abrir um CNPJ. Nem compara. Nós estamos falando aí de até 15 mil por mês, 6%. A depender da atividade da sua empresa, contra 27,5%. Quem recebe 15 mil como PF, paga 27,5% de imposto de renda. Quem recebe 15 mil como PJ do Simples, anexo 3, paga 6%. É 9% de diferença. No ano, calculei quanto que vai dar, um valor alto. E pedir nota fiscal de todas as despesas médicas. O médico, gente, ele sabe disso. E para ele é mais barato, às vezes, deixar você sem nota. Só que o valor que ele oferece para você sem nota não é tão alto. E vocês talvez não saibam fazer o cálculo. Peraí, se eu pagar sem nota, eu vou ter uma redução de 10% do valor. Mas quanto isso reflete no meu imposto de renda? Não, esse valor, será que vai fazer diferença? E o certo, gente, é pedir nota. Então, pede nota de tudo. Foi no dentista, pede nota. Foi no médico, pede nota. Despesas legais, tá? Chegar na padaria e pedir nota, ou no veterinário, que eu recebo sempre pergunta, veterinário, reduz? Parece que vai mudar, mas por enquanto não. Pedir nota de veterinário é importante, porque é o certo, mas não vai reduzir seu imposto de renda, não, infelizmente. Pet está virando filho, né? Então, daqui a pouco vai entrar. Dependente, avaliar qual declaração é melhor. A legislação fala o seguinte: tem que colocar o dependente na declaração de quem paga mais coisas do filho, ou o pai ou a mãe. Mas convenhamos aqui, vamos supor que um de vocês aí tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, e a mãe ou o pai paga tudo para esses. O outro não paga nada, mas a casa é toda mantida pelo outro. É óbvio que é metade, metade. Tá? Agora, se é separação, é quem tem a guarda. E quem paga a pensão tem direito. Mas quem tem um filho e é comunhão total, é casado, avalie qual declaração é melhor. Tá? Muitas vezes, os clientes não fazem essa análise, não mandam para a gente que tem filho, a gente não consegue ajudar. Outra coisa muito importante sobre o imposto de renda. Eu vejo muitos clientes que são sócios e não têm prolabore e tem cônjuge. Fala essa informação na hora de fazer o imposto de renda. Por quê? Se você não tem prolabore e seu cônjuge tem rendimento tributável e todo o seu rendimento é isento, você pode ser dependente dele ou ele pode ser dependente da declaração. Nossa, Galote, eu serei dependente do meu marido, da minha esposa na declaração, a gente lutou tanto para ter direitos iguais. Não, gente, esquece essa questão de igualdade, nós estamos falando de dependente na declaração, não tem nada a ver com dependência real. A dependência na declaração faz você pagar menos imposto. Então, a gente chama de declaração em conjunto. É permitido por lei. Você pode fazer a declaração junto com seu marido, se ele for empresário e não tem rendimento tributável alto, e você tem, ou o contrário, se você tem, a sua esposa, o seu marido não tem. Então, isso ajuda vocês a reduzir o imposto de renda, a pagarem menos ou restituírem mais. Por quê? Lembra da tabela? Eu coloquei qual que é o valor dos dependentes. Você entrando como dependente ou a sua esposa, o seu marido entrando, isso reduz a base de cálculo do imposto. Mesmo não sendo filho, mesmo não sendo dependente de fato. É a declaração que a gente chama de declaração em conjunto. E estamos chegando ao fim, como eu disse. Temos o cálculo do imposto de renda para 2026. O que mudou, gente? Até R$5.000 você estará isento de imposto de renda. Ah, mas eu recebo só lucro. Até R$5.000 eu já não paga. Lucro é 50 mil. Nós estamos falando de prolabore, salário ou autônomo. O imposto de renda não vai cobrar em cima desse valor. Tenho 2 fontes de renda. Olha o perigo de ter 2 fontes de renda. 3 mil em cada.
Vai cobrar? Não vai. O cálculo é individual. Quando você fizer o imposto de renda, vai cobrar sobre essa diferença de R$ 1.000. Então, começa a fazer o PGBL, evita chegar no final do ano e tomar um susto com o imposto a pagar. Só que detalhe, foi ventilado em muitas mídias que é uma isenção. Gente, não é isenção. Vocês não estão isentos. É redução da base de cálculo. Por que eu sou muito chato com essa fala? Porque isenção tem que estar prescrita em lei. É uma coisa que realmente não vai pagar. A redução, em qualquer momento, eles podem mudar isso. Então, é redução da base de cálculo, em 100% até R$ 5.000. Quem passar dos R$ 5.000 vai continuar tendo essa redução, mas vai pagar imposto proporcional àquilo que recebeu. Eu não trouxe aqui, nesse slide, mas tem um valor que não tem redução, aí já paga normal. Eu acho que é mais de 7.500, mas eu vou mostrar adiante. Então, se você tem Prolabore hoje na sua empresa, vale a pena refletir se não quer chegar a R$ 5.000. Por quê? Porque para 2027 não vai pagar imposto de renda até 5 mil. E o INSS fica em 11%, R$ 550. É um valor alto, mas repito o que eu falei. É seguro, não é previdência pensando em aposentar. Se acontecer alguma coisa com você ou as mulheres engravidarem, por exemplo, recebe proporcional ao que já pagou. E eu mostro aqui de novo a tabela agora para 2026. E aqui a tabela continua a mesma, tá vendo? É a mesma coisa, não mudou. Continua falando de 7.500%, continua falando de 15%, continua falando de 22,5%. Só que nesse outro slide aqui, eu mostro essa questão da redução. Até R$ 5.000, você tem a redução. Olha para vocês verem aqui que a tabela já fala igual eu. Redução do imposto. E de 5 mil até 7.350, que é o valor que eu não soube trazer para vocês, mas falei que estaria no slide, tem uma redução. Passou desse valor, não tem redução mais. Aí paga com base na tabela, nessa tabela aqui. Beleza? 27% com redução de R$ 908,33. Eu não expliquei, mas eu explico agora. A dedução que aparece aqui, pessoal, não se confunde com a dedução legal e nem com a parcela dedutível. Essa redução, quando vocês encontrarem alguma tabela progressiva, é porque é o seguinte: pensa quem recebeu R$ 465, vai estar aqui. E quem recebeu R$ 464 vai estar aqui. Não é justo essa pessoa que recebeu R$ 465 pagar 27,5% e essa que recebeu R$ 464 pagar 22,5%. Essa dedução aqui, ela chega próximo ao valor. Ela reduz. Então, quem paga 465, mesmo pagando 27,5%, vai pagar muito próximo a quem paga 464. Então, essa parcela dedutiva não se mistura com aquela simplificada e não se mistura com as deduções legais. Aqui é para trazer igualdade entre as faixas. É uma progressão. Da mesma forma que quem recebe 5.600 e quem recebe 8.600 não paga o mesmo valor de IR nem a mesma alíquota efetiva. Tá? É um ponto legal de entender que muita gente tem dúvida. E, dessa forma, a gente finaliza... tem uma coisa importante aqui. Um cuidado que não tem a ver com a nossa reunião, mas eu trouxe. Cuidado com o resultado do caixa. O que é esse resultado do caixa, galera? Nós falando de imposto de renda. O que você está entrando em caixa? O que é caixa? Caixa é dinheiro. Caixa é quanto você recebeu. O que é esse resultado do caixa? Basicamente, é o rendimento mais dívidas e ônus. Sim, todo empréstimo que você contrai, tirando financiamento imobiliário e veicular, ele aumenta o seu caixa na declaração. Então, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos exclusivamente na fonte com as dívidas, aumentou o caixa. Esse caixa é muito importante para a gente entender como que vocês evoluíram patrimonialmente e como pagaram as despesas de vocês. Então, esse resultado tem que ser maior do que os pagamentos, mas a evolução patrimonial. Nossa, que quantidade de palavra chata. Eu sei, gente, imposto de renda é um pouco burocrático mesmo, mas não tem como falar disso sem falar de termo técnico. Evolução patrimonial é quanto você mudou do ano de 24 para o ano de 25. Se você tem mais dinheiro ou patrimônio em 25 do que tinha em 24, você evoluiu positivamente. Se você tem menos, você evoluiu negativamente. Tá, isso lá em bens e direitos. Essa evolução, se ela for positiva, ela não tem rendimentos mais dívidas e ônus. Inclusive, ela não pode ser nem igual e nem próxima. Por quê? Tem gastos nossos que não vão para a declaração.
como, por exemplo, cartão de crédito, esses gastos que a gente tem aí recorrentes. Então, o valor do seu caixa tem que estar próximo ao quanto você gasta de cartão de crédito. Estou falando isso com vocês porque a Receita Federal ela sabe esse cálculo, ela recebe quanto vocês gastam de cartão de crédito. Então, quando empata o resultado do caixa da empresa com a evolução do bens e direitos, se você não tem uma pessoa que você é dependente para poder suprir esses gastos e explicar isso na Receita, uma hora ela pode te cobrar. O que está acontecendo? Muito provavelmente é falta de tributação na pessoa jurídica. É falta, olha para você ver como que pessoa física atinge lá na pessoa jurídica. É falta de nota fiscal, é pouco rendimento tributável na pessoa jurídica, que gera pouco rendimento isento na pessoa física. Consequentemente, o caixa da sua pessoa física fica defasado e pode ter problema. Bom, para finalizar, vou deixar com vocês aqui um lembrete do programa de parceria. Nosso programa de parceria, ele envolve indicação, indicou, ganhou desconto no honorário, podendo ser até 100% do próximo honorário. Exemplo, pago R$350, indiquei um cliente que paga até 350, o desconto chega até 350. Se indicou superior, o desconto é de 100%. Indicou uma pessoa só, daqui a 2 honorários você volta a pagar. Indicou 12 pessoas, é 1 ano sem pagar. Desde que, em todos os casos, a gente feche contrato. Nosso Instagram está aí, mas eu também trouxe o nosso nome no YouTube está aí, para quem quiser seguir lá.